Então, vamos lá. Agora nós vamos falar, né, sobre como preparar o nosso ambiente. Estou vendo algumas pessoas aqui que possivelmente já trabalham, já conhecem o Cypress, né? Então, provavelmente essa galera já tem esse ambiente configurado. Vai parecer um pouco repetitivo, talvez para quem já fez isso, mas é importante lembrar que muitas pessoas estão aqui e nunca nem ouviram falar da ferramenta, tá? Então, é por isso que a gente vai explicar do zero mesmo, tá? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que a gente precisa instalar é o Node.js. Então, para instalar o Node.js, você pode pesquisar aqui, Node.js. Opa, vou colocar aqui, install Node.js. Tem um link de download, tá, galera? Aqui vocês vão ter algumas opções para instalar o Node, tá? Uma delas é através do próprio instalador do sistema operacional. Então, você pode instalar, tanto se você está trabalhando no Windows, é só clicar aqui, fazer download. No Mac é a mesma coisa. Ou, aqui, se você quiser alguma variação, né? Sistema em 32 bits, 64 bits. Então, é só acessar essa página aqui, nodejs.org/n/download e baixar aí de acordo com o seu sistema operacional, ok? Eu vou deixar aqui, só para vocês conseguirem ver bem, tá? Que é o Node.js, porque eu acho que eu não consigo copiar esse link ali no chat do YouTube, né? Normalmente eles acabam cortando, mas eu vou deixar aqui para vocês, ok? E para quem tem mais familiaridade com ferramentas de instalação de pacotes por linha de comando, a gente tem aqui outras opções, né? Por exemplo, aqui, instalar Node.js via Package Manager. Então, a gente tem aqui algumas alternativas, né? Por exemplo, quem gosta de utilizar o Brew, Brew. Para quem utiliza o Homebrew, né? A gente tem aí algumas as opções de instalar com Brew. No Windows, a gente tem um equivalente, que é o Chocolate. Aqui, ó. Chocolate, que é basicamente um instalador de pacotes, que você vai abrir ali a sua linha de comando, vai rodar esse comando aqui, aí ele vai baixar o Node.js. Claro, nem todo mundo tem familiaridade com esse tipo de ferramenta, mas é importante lembrar, né, que daqui a pouco, se você já usa, né, uma dessas ferramentas aqui para instalar pacotes no seu sistema operacional, você pode acessar essa página aqui, /download, /package manager, ok? Com isso, vocês vão instalar o Node e aí já vão poder começar a trabalhar já vão ter uma das ferramentas necessárias, né, para trabalhar com o Cypress. Depois de instalar o Node, vocês podem acessar a sua linha de comandos. Por exemplo, aqui a minha linha de comandos do Visual Studio Code. Aí vocês podem, para conferir se a instalação funcionou, vocês podem rodar o comando node -version. E daí ele vai exibir aqui qual versão do Node está rodando na máquina de vocês. Ok? Beleza. Já falamos sobre o Node. A próxima ferramenta que a gente vai instalar, que até vocês já viram utilizando ela agora ali, é o Visual Studio Code. Tá? Até antes de prosseguir, a Luciana perguntou ali qual versão do Node. Deixa eu voltar aqui. Node. Eu recomendo, deixa eu voltar aqui. Isso eu acabei não citando. Eu recomendo que vocês baixem essa versão LTS aqui, tá? A gente tem normalmente duas opções. A versão mais recente, que é essa Current, e a LTS. O que é essa LTS? É a última versão estável, né? Que eles liberaram. Essa Current, ela pode apresentar algum bugzinho, alguma coisa assim, né? Por isso que eu recomendo que instalem essa LTS aqui. Atualmente, está na versão 14.16.0. Ah, Samuel, mas tu tá aí com a versão 10.20.1. É porque no projeto que eu trabalho, né, a gente utiliza ali para alguns projetos que tem, enfim, né, questões de compatibilidade e tal. Eu tenho que ficar trocando, às vezes, essa versão do Node, mas é só por isso que tá aqui com a versão 10.20.1, tá? Para quem for instalar agora e para o treinamento, isso não faz diferença. Vocês podem instalar
essa versão, a última versão estável, que é a versão 14, ok? Então, vamos lá. Instalamos o Node, e agora a gente vai baixar o nosso editor de texto. Aqui eu vou trazer o Visual Studio Code como uma sugestão. Se você tem alguma outra preferência, né, gosta de utilizar o Notepad++, gosta de usar o Notepad mesmo, ou o Sublime, ou alguma outra ferramenta, não tem problema, né? Ou o WebStorm, tipo, editor de texto a gente tem aos montes, né? Mas como a gente vai utilizar aqui, durante o treinamento, o Visual Studio Code, caso você queira acompanhar o mais próximo possível do que a gente está fazendo aqui, eu vou usar o Visual Studio Code e vou mostrar para vocês tudo que eu tenho aqui no meu Visual Studio Code configurado, ok? Então vamos lá. Para baixar o Visual Studio Code, é bem parecido com a instalação do Node.js. Então vocês podem pesquisar aqui Visual Studio Code Download. E vai estar aqui no primeiro link. Tá? Daí a instalação é bem parecida, tá? A gente tem aqui algumas opções para trabalhar com Windows, com Linux e com o Mac. Você vai escolher a ferramenta não, né? O link de download de acordo com o seu sistema operacional ou particularidade, se você tem um sistema 64 bits ou 32 bits, e vai instalar o Visual Studio Code. A instalação é bem rápida, tá? Se você ainda não tem, é bem rápida mesmo. Fez o download, a instalação 2, 3 cliques, next, e já finalizou. Não tem nem preocupação com versões aqui, ele não tem essas tantas diferenças, ok? Depois que baixarem o Visual Studio Code, vocês vão abrir o Visual Studio Code. No meu caso, ele já estava até aberto, né? Mas só usar o atalho aqui para abrir o Visual Studio Code. Se você tiver algum atalho na área de trabalho ali, que já abriu o VS Code, vocês podem utilizar esse atalho e abrirem o editor. Ele vai ter essa carinha aqui. Normalmente ele abre com uma telinha de boas-vindas, assim, né? Trazendo alguns recados aqui e tal. Mas aí é só fechar essa telinha de boas-vindas, ok? Já instalamos o VS Code. Agora eu vou mostrar para vocês alguns plugins do VS Code. O que são esses plugins, galera? São algumas extensões, né? Como é semelhante às extensões que a gente tem aqui, tipo no Chrome, né? Os navegadores, que adicionam algumas funcionalidades, alguns poderes adicionais aí no VS Code. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 6 dessas extensões que eu utilizo no meu VS Code, tá? Lembrando que isso não é obrigatório, mas estou compartilhando aqui para vocês porque me ajudam no meu dia a dia e eu acredito que podem ajudar vocês aí também. Beleza? Então vamos lá. O primeiro deles, na verdade, né? Vamos por partes, né? Onde que a gente vai para instalar uma nova extensão no Visual Studio Code? Vocês vão ver aqui na lateral, a gente tem essas pastinhas, uma lupa, mais algumas coisas aqui, e uma delas é esse quadradinho aqui, com um quadradinho saindo. Vocês clicam aqui, aí ele vai abrir aqui uma barra de pesquisa para procurar extensões no VS Code Marketplace, ok? E, no caso de vocês, se é a primeira instalação, ele não vai ter nada aqui no Installed, né? Aí vocês vão pesquisar uma a uma, tá? Então, agora, vocês já viram onde é que instala, eu vou falar quais que eu utilizo aqui. A primeira delas é o ES6 Mocha Snippets. Então, ES6 Mocha Snippets. Essa aqui, ó. Do Corey Noonan. Acho que é assim que pronuncia, Corey Noonan. Ok? Para que serve esse ES6 Mocha Snippets? Como vocês podem, acho que vocês até já estão vendo aqui, ele fica mostrando GIF, né? Ele serve para trazer para a gente ter alguns autocompletes, né? Ou seja, gerar código praticamente de forma automática, tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática para que serve esse cara. Vou colocar aqui Language Mode JavaScript. Então, como a gente utiliza o Mocha como ferramenta de testes,
depois vocês vão ver bastante isso durante o curso, que digamos que eu queira criar aqui um teste, né? Então, com essa extensão, eu vou poder, por exemplo, digitar cont ou conte, eu não preciso digitar toda a palavra, né? E quando eu der um tab, ele vai fazer essa mágica aqui, né? Que é basicamente de gerar o trecho de código para nós. E por que isso é interessante, né? Porque como a gente vai criar muitos testes, né? Digamos que a gente quisesse aqui criar vários testes, imagina ficar digitando tudo isso aqui na mão, né? Então, a gente ficaria aqui, com certeza, bem mais tempo do que a gente levou aqui para gerar 17 linhas de código. Claro, é importante que você entenda, né, por que esse código é feito assim, né, o que representa cada palavra, o que cada coisa representa aqui, mas depois que você já entendeu uma vez, não tem por que ficar digitando tudo, todo esse código aqui, né, toda vez. Você pode utilizar ferramentas como essas que completam automaticamente, né, o código para você. E uma delas é o ES6 Mocha Snippets, que gera alguns trechos de código baseados no Mocha aqui pra gente. Então a gente consegue até gerar os hooks aqui, por exemplo, before each, e etc. Isso acaba ajudando bastante e dando uma certa velocidade aí no desenvolvimento dos nossos testes. Ok? Essa é uma das extensões. A próxima extensão que eu utilizo aqui é o Cypress Snippets. Então, assim como o ES6 Mocha Snippets, a gente tem o Cypress Snippets. É do Andrew Smith. Tem muitas instalações, 25 mil instalações, e que ele serve para a mesma coisa, né, galera? Ele serve para trazer o autocomplete de comandos do Cypress. Então, eu até acho que vai funcionar aqui estando dentro, eu só preciso estar dentro de um teste. Então, por exemplo, depois a gente vai ver ali alguns comandos do Cypress, mas um que a gente utiliza é o comando de acessar uma página. Então, ao invés de eu digitar aqui sci.visit e colocar aqui as aspas simples, eu posso simplesmente digitar civ, dar um tab, e ele já completa com o resto do código para a gente. Agora imaginem, por exemplo, um comando um pouco mais complexo, como o sci-request. Olha só quanto de código que ele economiza que a gente digite do zero, né? Então, esse aqui é o mesmo caso do Mocha Snippets, né? Ele serve para nos dar produtividade no dia a dia, e eu uso bastante ele aqui nos projetos que eu trabalho, nas aulas que eu passo, e a gente vai utilizar bastante esses atalhos durante o treinamento. Então, eu recomendo, né, que você instale essas extensões para te ajudar e te dar mais produtividade no seu dia a dia. ES6 Mocha Snippets, Cypress Snippets. Agora, uma outra extensão que eu utilizo é o it only. Quer dizer, o add only. Aqui no Mocha, galera, eu vou adicionar mais alguns testes aqui. Vou pegar aqui. A gente tem... Opa! A gente tem aqui, por exemplo, digamos que cada um desses aqui fosse um teste, tá? E que eu quisesse, em algum momento... eu vou ter que salvar ele aqui. Digamos que eu quisesse... Estou ali no meio do meu desenvolvimento, né? E quero executar somente um desses testes aqui. Esse plugin, chamado Add Only, serve para a gente adicionar, através de um clique, o ponto only, né? Que é o responsável por dizer, dentro do Mocha, né? Que a gente quer executar só aquele teste ali unicamente, né? O only de somente um ou único, ok? Ou sozinho, enfim. E o only é o que representa que a gente quer executar somente aquele teste ali. Que eu acho que ele não trouxe o botão aqui, porque eu não tô com esse arquivo salvo, né? Deixa eu ver se eu salvar esse arquivo aqui, se ele vai funcionar. Deixa eu salvar meu desktop. Aqui, ó. Salvei o arquivo. Aí ele traz esse poderzinho aqui, ó. A gente clicar, por exemplo, quero executar somente esse teste aqui. Cliquei, ele adiciona o with only.
remove only. Ah, Samuel, isso é um detalhe muito pequeno, mas, galera, posso afirmar para vocês que detalhes assim fazem muita diferença no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está trabalhando com projetos cada vez maiores, né? E às vezes tento que não pode perder a linha de raciocínio. O simples fato de a gente ter uma extensão que adiciona código para a gente, né? De prioridade de testes, nesse caso aqui, para executar um teste somente, acabam ajudando muito no dia a dia, tá? Então, para isso serve o add only, que é uma outra extensão que eu utilizo aqui. Uma outra extensão que eu utilizo aqui é o fold plus. Para que serve o fold plus? Vou vir aqui nas extensões. Fold plus. Fold plus, ele serve basicamente para facilitar algumas interações que a gente precisa fazer, às vezes, no código que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando a gente precisa, como é que chama? Entre aspas, né? Minimizar vários blocos de código ou maximizar vários blocos de código, a gente normalmente precisaria, né, vir uma linha por uma linha aqui e ficar fazendo isso aqui. Certo? Com o Fold Plus, a gente ganha aí um poder de fazer isso de uma vez só. Então, por exemplo, eu vou expandir aqui e vou selecionar esse bloco aqui, ó. Vou digitar Command Shift P ou Ctrl Shift P. E aí vocês podem ver aqui, ó, Fold Plus all same level as cursor. Ou seja, eu quero que ele feche ali, né? Eu expandi, que ele reduza esse bloco e todos no mesmo nível. Então, vou fazer aqui que acho que mostrando fica mais claro para vocês. Vou clicar aqui em Fold Plus. Olha só o que ele fez. Ele deixou todos, menos esse aqui, não sei porquê, mas todos no mesmo nível, minimizados, tá? Então, isso acaba ajudando bastante no nosso dia a dia também. Ele tem outros comandos aqui também. Fold Plus. A gente pode, ó, all keep cursor line, children, enfim, interações que a gente precisa fazer normalmente dentro do nosso código e que com esse plugin a gente consegue acelerar isso, né? Às vezes a gente tem uma classe, por exemplo, um arquivo muito grande e a gente precisa focar só numa parte, né? Então, por exemplo, ocultar assim ou minimizar blocos, como a gente fez aqui, acaba ajudando, né, a gente conseguir direcionar melhor a nossa visão para onde a gente está olhando ali no teste. Ok? Então, o Fold Plus é a outra extensão que a gente utiliza. A outra extensão que eu utilizo aqui, que vocês devem ter percebido, é o Bracket Pair Colorizer 2. Tá? Isso é importante. Vou colocar aqui Bracket Pair Colorizer 2. O 1 e o 2 fazem a mesma coisa. A diferença é que o 2 utiliza uma API mais recente do VS Code, então ele é mais performático, tá, galera? Então, tá aqui, ó, é o Bracket Pair Colorizer, e ele é um detalhe, mas um detalhe que ajuda muito no nosso dia a dia, que ele, basicamente, ele colore os blocos de abertura e fechamento com a mesma cor. Então, por exemplo, aqui, ó, esse bloco amarelinho, a abertura e o fechamento dele, né, é da mesma cor. Essa chave aqui também é da mesma cor. Isso, principalmente, a gente tem um código muito grande, às vezes a gente fica um pouco confuso, né? Onde que esse bloco é aberto, onde que isso é fechado e tal. E com esse plugin aqui, a gente consegue visualizar isso de uma forma mais clara, né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar em JavaScript. Opa, Change Language Mode, JavaScript. Aí, olha só, eu abri um primeiro bloco, abertura e fechamento, amarelinhos. Eu vou abrir um do mesmo tipo, ó, chaves. Aí ele deixa rosinha. Eu vou abrir mais um. Ele deixa azulzinho. Aí depois ele reinicia, né? Amarelinho de novo. Rosa, azul.
Aí vejam, né? Mesmo que a gente tivesse, por exemplo, digamos, né? Que a gente estivesse fazendo uma baguncinha aqui e que o nosso código estivesse um pouquinho desorganizado, tá? Mesmo assim, a gente não ia se atrapalhar tanto onde que os blocos estão sendo abertos e fechados, porque a gente teria, além, né, da referência visual, a gente teria uma referência de cor. Então, esse aqui é bem importante também, principalmente para acelerar quando a gente precisa encontrar logo onde que está sendo aberto, onde que está sendo fechado o nosso bloco de código. Tá? Então, Bracket Pair Colorizer 2. Até eu já vou deixar uma dica extra, que não estava ali prevista, mas que fica útil aí para vocês. Quando a gente tiver um caso assim, tá? Que o nosso código a gente não tem certeza se ele está formatado com o Visual Studio Code, a gente pode fazer o seguinte: Command Shift P e a gente tem aqui, ó, Format Document. Aí, olha só, que coisa bonita, né, gente? A gente não precisa ficar ajustando bloco por bloco ali ou revisando, né? Que, de fato, isso dá muito trabalho, revisar ou ter certeza que a gente está na formatação adequada. Então, Command Shift P, Format Document, ok? De plugins, tem mais um ainda, né? Que é já vimos aí, snippets para acelerar a produtividade, o Add Only e o Fold Plus para interações com código, o Bracket Pair Colorizer para nos ajudar a ter mais referências visuais e, por último, uma questão aí de preferência, que é a de tema que você vai utilizar dentro do VS Code. Então, eu utilizo o Material Icon Theme. E para quem gosta de ter as coisas aí um pouquinho mais visuais, né, de ver ícones e tal, o Material Icon Theme serve para isso, né? Ele adiciona basicamente esses ícones aqui do Material no VS Code, né, de acordo com a extensão do arquivo. Então, por exemplo, aqui no meu arquivo JS, ó, ele adicionou o do JavaScript. Cadê? FG, cadê? A urbanidade quando a gente precisa. Aqui, eu demorei, mas achei. Tá aqui, ó, JavaScript. Né? Então, tem aqui links para praticamente todas as linguagens. Aí, eu não lembro de alguma extensão que não tenha link. Certo? Mas é legal porque a gente consegue, às vezes, assim como a referência visual ali das aberturas e fechamentos dos blocos, a gente consegue ter uma referência visual a mais de qual extensão do arquivo que a gente está trabalhando, né? Isso acaba ajudando bastante, principalmente quando a gente tem um projeto um pouquinho maior, tá? Então é bem simples. Depois que instalar essa extensão, né, Material Icon Theme, só você selecionar aqui Set File Icon Theme. Se você tiver mais de um instalado, ele vai listar todos aqui. Se tiver só o Material, vai aparecer aqui, você clica e ele já vai finalizar a configuração. Ok? Beleza. Então, já finalizamos aí a nossa preparação do ambiente. E agora a gente vai aí para a nossa parte final dessa aula, que é criando o nosso primeiro projeto com Cypress.